SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. É um prazer compartilhar da palavra de Deus nesta noite. É um prazer trazer a mensagem do Evangelho, a mensagem poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor. Estamos servindo ali em Rita do Araguaia, no estado de Goiás, aqui do lado de Alto Araguaia, Mato Grosso. E nós aprendemos a amar este lugar, amar as coisas, as pessoas e as coisas desse lugar. Por mais, amados, que pareça que essa intenção é simplesmente para agradar alguém, eu não tenho intenção nenhuma de fazer isso, não é essa a intenção. A intenção é dizer que quem faz o lugar ou quem estabelece isso é o nosso coração. Nós precisamos estar inseridos no lugar, amar este lugar e desejar que esse lugar seja mudado pela glória de Deus, que seja estabelecido a glória de Deus. Eu estive em alguns lugares, moramos em algumas cidades maiores, bem maiores, né? Morei em Curitiba, em Paranaguá, passei um período, quando era mais novo, em Santos, mas nós precisamos entender que Deus nos encaminha, nos direciona para lugares que Ele sabe que nós vamos ter que fazer algo. Há uma missão a ser cumprida, há um propósito a ser cumprido, há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. A palavra de Deus nos impulsiona e nos diz isso. Então eu preciso confiar. Quando Deus fala com Abraão para que saísse da sua terra e da sua parentela e fosse para a terra que Ele lhe mostraria, Abraão nem sabia qual era a terra que Deus tinha determinado, mas que se cumpriria uma promessa, uma vontade de Deus para que estabelecesse um propósito, que no propósito fosse estabelecido algo grande naquele lugar, ou o lugar que Deus tinha estabelecido. E caberia a Abraão simplesmente acreditar, confiar e exercer a fé em Deus. Porque o coração nosso é enganoso e às vezes nós precisamos entender que Deus nos direciona para um lugar para que nós sejamos bênção, e nós não vamos fluir e não vamos ser bênção se nós continuarmos a murmurar e não procurar amar a cidade. Por quê? Porque feridas, amados, condições em todo tempo vai acontecer. Palavras contrárias, quantas pessoas que passam do meu lado que fingem que não viram, que não me viram, abaixam sua cabeça ou viram o rosto, mas amados, a intenção é dele, a vontade é dele. Eu não sei fazer isso, mas algumas pessoas conseguem fazer, né? E fazem bem, achando que enganaram alguém, né? Não fazem tão bem porque não nos engana de forma alguma, mas é uma decisão dele, e eu compreendo. Eu vou julgá-lo porque ele é assim? Só não entendo, né? Eu gostaria de entender essa perspectiva de vida, esta motivação de vida e essa intenção. Então nós sabemos o quê? Que isso vai acontecer. Pessoas falando de nós, como vai acontecer? Talvez não falaram de você ainda, amado. Pode descansar, ainda vão falar. Já falaram que você não presta, que você está falando mentiras. Se você não ouviu isso, espere, será declarado. Se você ainda não teve confrontos e ainda há pessoas falando que você é um crente mentiroso, que você é um crente que faz as coisas tudo ao contrário, que só dentro da igreja, que você é um pastor, um líder que transmite a mensagem, mas não vive, que é transgressor, fala mentiras, vai acontecer. Agora, nós precisamos entender e discernir o que tem de verdade nessas histórias e o que é mentira. Boa parte é mentira. E se tem alguma verdade, é questão de favorecimento para mim, para que eu cresça e entenda, realmente isso que ele falou é verdade, tem fundamento, eu preciso melhorar. Então nós caminhamos numa trajetória e num mundo em que há condenação, em que há discórdia, que há intriga e que há até pensamentos de morte. Agora, como nós entendemos isso? Na segunda epístola de Pedro, eu quero compartilhar um texto, amados, para que nós possamos entender a superioridade da palavra de Deus,
a revelação em Cristo. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 1, do versículo 16 em diante. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Um fundamento nas Escrituras, determinado pelo próprio Deus. Então nós olhamos para isso, essa dimensão de fé, essa dimensão de ser parecido com Cristo, essa reconciliação, essa superioridade da palavra de Deus, que Deus estabelece ao homem e à mulher, e nós temos a obrigação daqueles que conhecem a Cristo, daqueles que estão caminhando com Cristo, agora de ser diferente. Seja você católico, seja evangélico, é buscar. Amados, eu não posso comparar todas as buscas, ou seja, aonde você está, porque algumas coisas são seitas. Então você precisa entender que, como eu entendi e agora, entendo agora, mas não entendia no passado, existem seguidores de Cristo, pessoas regeneradas por Cristo, fortalecidas por Cristo, aonde o ministério, a palavra é evidência, é Cristo. Isso são igrejas ou palavras proferidas não engenhosamente, formuladas, formatadas, não é palavras persuasivas, é palavra de poder e palavra da glória de Deus, ou seja, evidenciando Cristo como único total Salvador. Eu tiro todas as coisas e evidencio Cristo. Eu não sou nada e evidencio Cristo. O local que eu adoro, que eu busco, é um lugar de adoração, é um lugar de busca, mas não é nada sem Cristo. A tua posição hierárquica na sociedade ou a tua posição na igreja como ministério não vale nada sem Cristo. A placa da tua igreja não tem valor nenhum sem Cristo. Ou seja, a evidência do evangelho de paz, a evidência de vida, a evidência do clamor de Deus, a evidência da longanimidade, da vontade de Deus, da boca profética, da palavra profética, das profecias que foram declaradas, elas não são nada sem Cristo. Ou seja, tudo se fortalece em Cristo, tudo emana para as coisas de Cristo, tudo nos indica para as coisas de Cristo. Ele voltará em breve. Ele voltará como o Senhor dos Senhores, que a própria palavra declara. Ele não virá mais como uma ovelha que foi levada ao matadouro pelos seus transgressores, pelos seus agressores, os seus julgadores. Muda, calada, agora ele virá como grande e justo juiz, o extremo juiz de todas as coisas. E não é um juiz para como julgador, mas um juiz para separar aquilo que foi dado a nós como evidência de vida, evidência de salvação e agora separação de evidência daqueles que permanecem e desejaram viver afastados dele. Portanto, amados, que cabe a nós ser diferente nesta terra corrompida, nessas intenções corrompidas, e de repente você pode estar pensando, como assim? Que terra corrompida? Terra corrompida, amados, quando nós entendemos que o crescimento das terras ou da tecnologia está tão avançada que esqueceu do Senhor. O parâmetro de crescimento e avanço de todas as coisas não dá mais tempo para nada. Os plantadores ou as terras de cultivo, elas têm que ter cultivos 3 ou 4 vezes no ano, cultivos diferentes, não dão descanso mais para a terra. A intenção do trabalho oportuno, dia e noite, 24 horas, que não para, dizendo assim, não podemos parar, porque o Brasil está em crescimento. O Brasil
tem sua área delimitada, trajetória não cresce mais. O que você está falando, então, é crescimento financeiro, tecnológico ou crescimento de valores extremos. Quais são esses valores? Quando uma mulher está no mercado de trabalho com seus 40 e poucos anos e ela falou, não posso ter filhos ainda. Eu renego a ter filhos porque eu preciso ainda ter a minha vida estabelecida. Eu ainda preciso conquistar o meu apartamento novo agora, eu preciso conquistar agora um outro apartamento para que quando vier o meu filho eu possa deixar para ele. Amados, está deturpado, as coisas estão deturpadas, as intenções estão deturpadas. As famílias não estão tendo mais tempo para conversar, para esclarecer, para sentar, para falar das coisas do reino ou falar das coisas do teu próprio coração, das intenções, do que está pensando em fazer, de como podemos melhorar aqui em casa, seja por agregar para os nossos filhos, alguma coisa parecida com isso. Não se conversa mais. Não se conversa mais. A intenção, amados, é entender que nós precisamos parar um pouco, descansar no Senhor e entender o que eu preciso mudar, como eu estou vivendo, de que forma eu estou vivendo. É um convite a você, amados, nessa noite. Pare, pense agora como você está vivendo. Pare por alguns minutos e reflita. E talvez, amados, vá para o teu quarto, vá para um lugar à parte, sozinho, e comece a refletir como você está conduzindo a tua vida, como você está vivendo, o que você está fazendo, de que forma você está fazendo, o que você está fazendo com seu cônjuge, seja você homem ou mulher, o que você está fazendo com seus filhos, o que você está fazendo com o que Deus te deu, o que você está fazendo no lugar que você está inserido, seja na escola, no trabalho, na cidade. O que você está fazendo? É uma pergunta. A resposta não é minha, é sua. A resposta deve ser esclarecida por você mesmo. Mas agora é hora de refletir, é hora de você parar e refletir o que eu estou fazendo com a minha vida. De que forma eu estou conduzindo a minha vida. O que eu estou buscando? O que é mais valoroso para mim? É o reino ou é as coisas desse mundo? De repente você pode falar, mas pastor, você fala muito em reino e coisas daqui, e como eu posso caminhar se eu não vou buscar as coisas daqui? As coisas daqui, amados, são perecíveis e vão ficar. E em determinado momento o tempo agrediu tanto elas que elas não prestam mais para nada. Eu posso fazer até uma consideração quando você usa uma frigideira e não lava exatamente como deveria lavar. Ela vai fritar, vai chegar a um ponto que você não consegue mais tirar aquele óleo solidificado que ficou entre a frigideira, por fora, por dentro, e não sai mais, e você acostumou com aquilo. E acaba fritando essa é a tua frigideira de fritar as coisas, né? Para não sujar a nova. A nova eu frito um peito de frango grelhado, um peixe, alguma coisa, eu uso e deixo guardada. Mas aquela ali é para fritura grande, as frituras não saem mais aquilo. É assim a nossa vida. Às vezes tem coisas em nós que estão impregnadas, enraigadas, e estão tão profundas que eu não consigo mais ver possibilidade ou condição de retirá-las de mim. De fazer uma limpeza interior, uma limpeza mental, uma limpeza espiritual. O que é isso? Como eu posso fazer isso, pastor? Não entendo ainda. Amados, você precisa voltar a Deus, você precisa conversar com Ele, você precisa entendê-lo, você precisa buscá-lo, você precisa orar, você precisa ouvir a voz dEle. Eu nunca ouvi, pastor. Quem ouve a voz de Deus vai testificar no teu coração, amado. O Espírito Santo, quando você aceita Jesus como teu único e total Salvador, o Espírito Santo já começa a fazer morada em ti, quando você declara isso. A palavra de Deus nos revela, então Ele vai testificar. Que você e eu possamos entender, amados, que esse fundamento de fé, através da superioridade da palavra de Deus, possa te regenerar, possa fazer com que você o busque mais intensamente e possa viver isso. Não mais só de prazeres terrenos, mas buscando a essência do reino de Deus, que é muito melhor e muito maior. E no dia que Jesus voltar, amados, talvez alguns de nós só entenderá nesse dia
e será tarde demais. A oportunidade é agora. Busque a Deus e você verá que a tua vida será transformada e a sua família também, amados. E aquilo que você pensava agora é para o reino, aquilo que você pensava agora são a favor de pessoas, a favor da sua família, a favor de pessoas, a favor do próximo. É isso que Deus tem para nós e quer que nós façamos. Entenda isso, busque a Deus, se compadeça daquilo que está errado ou foi feito errado. Chore com os que choram, se alegre com os que se alegram, orem por vidas, ajude o próximo, faça algo, se motive a fazer algo e reflita o que você está fazendo com a vida que Deus te deu. Em nome de Jesus, que esta palavra possa te impulsionar a refletir, fazer uma autorreflexão do que você está vivendo nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.